Eu sou nefrologista, especialista em doenças renais, e o que eu vou revelar para você hoje vai contra tudo aquilo que você provavelmente considera saudável. Existe um hábito que milhões de pessoas praticam com orgulho, achando que estão cuidando da própria saúde, que é repetido em posts de redes sociais, em grupos de WhatsApp da família, em programas de televisão e até em consultórios médicos sem o devido alerta. E esse hábito, aparentemente inocente e até virtuoso, pode estar destruindo silenciosamente os seus rins depois dos 50 anos. Eu sou a doutora Camila Rocha e hoje eu tenho a obrigação de te dizer a verdade que muitos não têm coragem de falar. Quero deixar absolutamente claro desde o início. Não estou aqui para demonizar práticas saudáveis legítimas, nem para criar pânico desnecessário. O que estou aqui para fazer é o que devo fazer como médica: apresentar a você as evidências científicas mais atualizadas, os mecanismos biológicos comprovados e o contexto clínico real de pessoas que eu atendi ao longo da minha carreira, para que você possa tomar decisões informadas sobre a sua saúde com os dois olhos abertos. Para desvendar o segredo completo e ter acesso a essa informação que pode proteger seus rins por décadas, você precisará acompanhar esta aula até o último segundo. Lá no final, eu vou te entregar um presente extraordinário. Uma receita secreta 100% natural, guardada às 7 chaves pelos anciões das Blue Zones. As Blue Zones são as 5 regiões do mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos com saúde e vitalidade impressionantes. Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Nicoya na Costa Rica, Icária na Grécia e Loma Linda nos Estados Unidos. E nas Blue Zones, a doença renal crônica em idosos é radicíssima. Os rins dessas populações chegam à velhice avançada, funcionando com uma vitalidade extraordinária. E eu vou te contar por quê. Antes de continuar, 2 favores. O primeiro, escreva nos comentários: eu quero proteger meus rins com consciência e informação. Não só para contar. Esse compromisso público é o primeiro passo de uma mudança real. O segundo favor: curta e compartilhe com aquela pessoa da família que você sabe que pratica esse hábito todo dia, achando que está fazendo bem para a saúde. Compartilhar esse vídeo pode literalmente salvar os rins de alguém que você ama. Vamos começar. O hábito que estou prestes a revelar é a hidratação excessiva e forçada. Beber quantidades muito elevadas de água por dia como prática deliberada de saúde. Sim, você leu certo. O hábito de beber 2, 3, 4 ou mais litros de água por dia, de forma forçada e sistemática, independentemente da sede e das necessidades reais do organismo, pode ser danoso para os rins depois dos 50 anos. E eu preciso explicar isso com precisão científica para que você entenda exatamente por quê, quando e como isso acontece. Vamos começar com o básico que a maioria ignora: o que os rins realmente fazem. Os rins são filtros sofisticados que processam o sangue aproximadamente 24 vezes por dia. Em um adulto com função renal normal, os rins filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, reabsorvem a maior parte do que é filtrado e produzem, em média, 1 a 2 litros de urina final. O que determina essa quantidade não é a quantidade de água que você ingere por vontade própria. É a necessidade real do organismo, controlada por hormônios como o ADH, o hormônio antidiurético, e pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. O problema central é que a partir dos 50 anos, a fisiologia renal muda de forma significativa e irreversível. Os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins, reduzem em número. A taxa de filtração glomerular cai progressivamente. A capacidade de concentrar e diluir a urina se torna menos eficiente. Pesquisadores publicaram no Clinical Journal of the American Society of Nephrology que a taxa de filtração glomerular cai em média de 1 ml por minuto por 1,73 ml a cada ano a partir dos 40 anos. Isso significa que um rim de 60 anos filtra significativamente menos do que um rim de 30 anos. E é esse fato que torna a ingestão excessiva de água potencialmente problemática. Quando você força a ingestão de grandes volumes de água além da sua necessidade fisiológica real, você está sobrecarregando um sistema de filtração que já está trabalhando com capacidade reduzida pela idade. Cada litro extra de água que entra no organismo precisa ser processado, filtrado e eliminado pelos rins. Em um rim jovem e com plena capacidade, isso é trivial.
Em um rim de 50, 60, 70 anos, que já opera com menor reserva funcional, esse esforço extra e repetido diariamente acumula dano progressivo. Pesquisadores publicaram no Nephrology Dialysis Transplantation que a sobrecarga hídrica crônica em pacientes com função renal reduzida aumenta a pressão intraglomerular, a pressão dentro dos microscópicos filtros dos rins, o que ao longo do tempo acelera a glomerulosclerose, que é o endurecimento e destruição progressiva dos néfrons. Cada néfron destruído nunca se regenera. Os rins não têm capacidade de regeneração neuronal. O que se perde, permanece perdido. E tem um fenômeno específico que a maioria das pessoas desconhece completamente: a hiponatremia por hiperidratação. Quando você bebe água em quantidade muito superior às suas necessidades, você dilui o sódio sérico, o principal eletrólito do sangue. O sódio normal no sangue está entre 135 e 145 milimoles por litro. Quando cai abaixo de 135, temos hiponatremia. Nos casos leves, os sintomas incluem fadiga, tontura, náuseas e confusão mental. Sintomas que muitas pessoas atribuem erroneamente ao calor ou ao envelhecimento. Nos casos mais graves, a hiponatremia pode causar convulsões, coma e morte. Pesquisadores publicaram no New England Journal of Medicine relatando casos de hiponatremia grave em adultos saudáveis que bebiam quantidades excessivas de água por recomendações de saúde populares sem fundamentação clínica individualizada. E tem ainda a questão da pressão arterial. Ingestão hídrica excessiva aumenta o volume plasmático, que é a quantidade de fluido no sistema circulatório, o que sobrecarrega o coração e eleva a pressão arterial. Em indivíduos já hipertensos, que é a maioria dos brasileiros acima dos 50 anos, esse efeito pode ser especialmente prejudicial e potencializar o dano renal que a hipertensão já causa de forma independente. A doença renal crônica e a hipertensão são parceiras num ciclo de destruição mútua. A hipertensão danifica os rins e os rins danificados pioram a hipertensão. Alimentar esse ciclo com hiperidratação forçada é como jogar combustível numa fogueira. Mas então, quanto de água realmente precisa se beber? A resposta científica é a quantidade que o seu organismo realmente necessita, que é sinalizada primariamente pela sede. Pesquisadores publicaram no Proceedings of the National Academy of Sciences, demonstrando que o mecanismo da sede é um sistema de regulação extremamente preciso e eficiente que, em adultos saudáveis, garante hidratação adequada sem risco de hiperidratação. O problema começa quando as pessoas ignoram sistematicamente esse mecanismo e seguem fórmulas genéricas como beba 8 copos por dia ou beba 1,5 litro por hora, sem qualquer ajuste às condições individuais de peso, clima, nível de atividade física, função renal e comorbidades. As necessidades hídricas variam enormemente de pessoa para pessoa. Um indivíduo sedentário de 60 anos que vive em clima temperado, não transpira muito e tem função renal reduzida, tem necessidades hídricas muito diferentes de um atleta de 40 anos em clima tropical. Tratar todos com a mesma fórmula é uma simplificação perigosa. E eu preciso falar sobre outro hábito aparentemente saudável que pode danificar os rins após os 50 anos: o uso excessivo de suplementos de vitaminas e minerais sem necessidade comprovada por exame. Vitamina C, em megadoses, por exemplo, é metabolizada pelo organismo em oxalato, que é justamente o componente principal dos cálculos renais de oxalato de cálcio, o tipo mais comum de pedra nos rins. Pesquisadores publicaram no JAMA Internal Medicine que a suplementação de vitamina C acima de 1.000 miligramas por dia aumentou significativamente o risco de cálculos renais em homens acima de 40 anos. Muitas pessoas tomam 2 ou 3 gramas de vitamina C por dia, achando que estão protegendo o sistema imunológico, quando na realidade podem estar pavimentando o caminho para uma pedra nos rins. Da mesma forma, suplementos de proteína em excesso, especialmente as proteínas de soro de leite populares em academias, geram altos níveis de nitrogênio, ureia no sangue, que os rins precisam excretar. Em rins jovens, isso é relativamente tranquilo. Em rins de 50 ou 60 anos com capacidade funcional reduzida, a carga proteica excessiva pode acelerar o declínio da função renal. Pesquisadores publicaram no American Journal of Clinical Nutrition que adultos acima dos 55 anos que consumiam dietas ricas em proteína animal apresentaram declínio mais acelerado da taxa de filtração glomerular ao longo de 5 anos em comparação com aqueles que mantinham ingestão proteica moderada.
Como você protege os seus rins de verdade? A resposta está no que os anciões das Blue Zones fazem há séculos. Hidratação guiada pela sede natural, alimentação predominantemente à base de plantas com baixa carga proteica animal e o uso de preparações naturais que nutrem e protegem a função renal sem sobrecarregá-la. Se você chegou até aqui, parabéns genuínos. Você está provando que a informação real importa para você. Agora é o grande momento que eu prometi. A receita secreta 100% natural dos anciões das Blue Zones. Esta é a preparação de proteção renal, um tônico que nutre e protege os rins de forma suave e eficaz, utilizado pelos povos de maior longevidade do mundo. Ingredientes: uma xícara de chá de cavalinha seca equivalente a 10 gramas. A cavalinha, Equisetum arvense, é uma das plantas com maior tradição de uso para a saúde renal em diversas culturas milenares. Ela contém sílica orgânica, flavonoides e equisetina, compostos com propriedades diuréticas suaves e anti-inflamatórias para o trato urinário. Pesquisadores publicaram no Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine que o extrato de cavalinha apresentou efeito diurético significativo sem perda de eletrólitos, ao contrário dos diuréticos farmacológicos, e reduziu marcadores inflamatórios do trato urinário involuntários saudáveis. É uma diurese suave e protetora, não agressiva. Uma colher de sopa de suco de limão espremido fresco. O citrato do limão é um inibidor natural da cristalização de oxalato de cálcio nos rins, ou seja, ele ajuda a prevenir a formação de cálculos renais. Pesquisadores publicaram no Journal of Urology que a suplementação com citrato de potássio e citrato de sódio reduziu significativamente a recorrência de pedras nos rins em pacientes com hipocitrúria. Uma colher de chá de mel orgânico puro. Fornece compostos antibacterianos naturais que protegem o trato urinário de infecções, que são uma das maiores ameaças à saúde renal em idosos. Um copo de 300 ml de água morna filtrada. Uma pitada de cúrcuma em pó. A curcumina possui efeito anti-inflamatório renal comprovado. Pesquisadores publicaram no Phytotherapy Research que ela reduziu marcadores de inflamação glomerular em modelos de doença renal crônica experimental, sugerindo potencial protetor dos néfrons. Modo de preparo: ferva a xícara de cavalinha em 500 ml de água por 10 minutos em fogo baixo. Coe e reserve 300 ml do chá ainda morno. Adicione o suco do limão, a cúrcuma e o mel. Mexa bem e consuma morno. Melhor horário para a ingestão: no período da manhã após o café da manhã. Nunca em jejum, para evitar a irritação da mucosa estomacal pelo ácido do limão. Consuma 3 a 4 vezes por semana, não todos os dias, para evitar o efeito diurético excessivo da cavalinha. Contraindicações: pessoas com insuficiência renal crônica avançada, estágio 3 ou superior, não devem usar a cavalinha sem orientação médica. Gestantes não devem usar cavalinha. Pessoas em uso de lítio não devem usar cavalinha por risco de interação farmacológica. Diabéticos devem monitorar a glicemia pelo mel. Pessoas com alergia a qualquer ingrediente não devem consumir. Pessoas com histórico de cálculos renais devem consultar o nefrologista antes de iniciar qualquer mudança de hidratação ou suplementação. Chegamos ao encerramento. Aprendemos que a hiperidratação forçada pode sobrecarregar rins que já funcionam com capacidade reduzida pela idade. Entendemos o mecanismo da hiponatremia por hiperidratação e seus riscos reais. Descobrimos que suplementos de vitamina C em megadoses e proteína em excesso sobrecarregam a função renal. E compreendemos que a hidratação ideal é aquela guiada pela sede natural, não por fórmulas genéricas. Você recebeu a preparação de proteção renal dos anciões das Blue Zones. De qual cidade você está me assistindo? Escreva nos comentários. Eu quero saber até onde essa informação está chegando para mandar um abraço especial. E que nota de 0 a 10? Os seus rins trabalham silenciosamente para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cuide deles com consciência e informação, não com hábitos populares que podem fazer mais mal do que bem. Esclarecimento: todo o conteúdo apresentado tem caráter exclusivamente educativo e informativo. Não constitui diagnóstico, prescrição ou recomendação de conduta médica específica. Consulte sempre o seu nefrologista ou médico antes de iniciar qualquer mudança alimentar ou de suplementação, especialmente se você tem histórico de doença renal. Deixe o seu like. Comente: eu vou cuidar dos meus rins com consciência. Dalpros, Dentistry. Se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe com quem você ama. Essa informação pode proteger alguém muito importante para você.
Selecionei 2 vídeos que você vai amar. Conteúdos que vão complementar tudo que aprendemos hoje. Clique em um deles agora e continue essa jornada ao meu lado. Nos vemos na próxima aula.